Boa tarde, meus amigos, espectadores. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês novamente, nessa tarde de sábado, juntamente aqui com nosso amigo Luiz Carlos. Eu sou o William Ribeiro e estamos juntos todos os sábados, de 17 às 18 horas, falando ao vivo dos estúdios Cinevídeo Botafogo, Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela redebrasilespírita.com.br. Importante, meus amigos, e sempre lembramos aqui, a participação de vocês nos nossos programas, que pode ser através de perguntas, comentários, que podem ser enviados através do nosso e-mail, faleconosco@universocrístico.com, ou também através do nosso número de WhatsApp, Rio de Janeiro 21 96632 8040. Ou as perguntas também poderão ser enviadas através da rede ou da rádio brasilespírita.com.br. Na semana passada, nós falamos aqui, o nosso tema foi, fizemos algumas reflexões a respeito do sistema Capela, civilização egípcias, ou seja, vários ensinamentos, retorno às cavernas, né? Juízo final, tema muito relevante. Agradecemos muito a participação de todos que tiveram online aí prestigiando o nosso programa. Vimos que o sistema, o acontecido em Capela naquele momento, a transmigração de alguns espíritos que Capela passou por uma transição planetária na qual a Terra está passando nesse momento. Há um grupo de espíritos que, pela arquitetura universal, está sendo redirecionados, né, para uma orbe apropriada ao seu grau, ao seu nível de amadurecimento, se assim podemos dizer, e porque às vezes tira de amadurecimento, nível de vibração, né? E naquele momento nós tivemos lá alguns espíritos que não estavam tanto quanto, né, adiantados, se assim podemos dizer, com a maioria dos integrantes, né, e que acabaram migrando, né, para a Terra, que estava iniciando o seu processo. Certo. Falamos da civilização egípcia, que nos trouxe aí muitos conhecimentos, uma civilização que, mesmo sendo muito antiga, na época já se falava dos princípios básicos, né, da nossa essência, né, falava da reencarnação, da pluralidade dos mundos, já tinha essa introspecção, essa intuição, já tinha esse contato, essa essência com o divino, e que nos trouxe, deixou e deixa até hoje muitos conhecimentos, né? E hoje, o nosso tema, nós vamos hoje estar aqui refletindo, falando a respeito religiões, seitas, credos e filosofias. Na verdade, como todos os nossos temas, são assuntos aí que proporciona, né, uma grande, muito amplos, né, todos eles muito amplos, ou seja, a possibilidade aí de dissertar a respeito de várias situações. Mas a gente vai fazer uma síntese disso tudo, porque o nosso tempo é curto, mas vocês podem estar participando com perguntas e tudo. Não é isso, meu amigo Luiz? Seja bem-vindo, uma boa tarde aí para você. Obrigado, William. Boa tarde, pessoal de casa. Realmente, a semana passada, falar de capelinos e falar da nossa própria experiência nos faz refletir em muitos aspectos da nossa caminhada desde os momentos mais primitivos da nossa existência aqui na Terra, né, William? Porque nós percebemos que gradativamente nós estamos vindo numa ascensão de conhecimento, de aprimoramento do intelecto e de aprimoramento dos nossos sentimentos e percepções
daquilo que nós podemos falar como divindade. E, sem sombra de dúvida, essa mudança das percepções que nós falamos aqui tem muito a ver com o apoio, com o direcionamento que as religiões, de alguma forma, nos oferecem nessa caminhada. Religião, né, como vulgarmente nós falamos, né, o religar, né, sempre com a visão de religar nós, criaturas, ao Criador, enquanto filhos de um mesmo Pai, sempre, em todas as épocas, teve uma preocupação, sempre tem a preocupação de nos permitir fazer um desenvolvimento nos nossos aspectos intelectuais, morais, e buscando desenvolver o espírito para uma realidade que extrapola a visão do material, mas uma visão do espírito como sendo uma partícula divina que precisa se conectar ao Pai, se religar ao Pai, eu diria assim. Por isso que se chama, nós falamos de religare, né? De religarmos ao nosso Pai. Na verdade, nós estamos ligados a Ele, só que nós perdemos a noção que estamos ligados a Ele. Esse descobrimento de conhecer, não é só acreditar, não é questão de credo. Aí não é a questão de acreditar, é a questão de conhecer que você é parte do Pai ou você está ligado ao Pai. É bem diferente entre, não, eu acredito. Acreditar, tudo bem, mas você tem que autenticar isso, né? E as religiões é um caminho. É um caminho. E esse caminho, curioso, William, é que não dá para... Nós não temos hoje uma única religião, porque não poderia ser apenas uma única religião. Porque cada um de nós, espalhados por todo o orbe, temos características diferentes uma das outras, temos uma maturidade diferente uma das outras. E por conta disso, aquilo que pode ser verdade, me atrair numa religião, pode não ser a mesma coisa para você, que talvez tenha um conteúdo de amadurecimento, de intelecto, os seus questionamentos são diferentes do meu. E por conta disso, a matéria de religião que é suficiente para te ligar ao Pai é diferente da minha. Momentos diferentes. São momentos diferentes. Por conta disso, o que a gente percebe é que ao longo do tempo, dos tempos, desde os momentos mais primitivos até o dia de hoje, nós temos várias religiões. E assim teria que ser, porque a religião precisa autenticar essa religadora. E para que ela seja cativante, para que ela atraia o adepto, né, o discípulo àquela religião, ela precisa ser atrativa por algum motivo, ela tem que ser motivadora para ele ir para essa religião. E ela tem que ter elementos para cativá-lo a ir. Nós podemos colocar o exemplo do Antigo Testamento, que a motivação era o medo daquele Deus, né, aquele Deus punitivo, né, que ele mostrava um Deus que punia se você não fizesse aquilo que tinha que fazer como o certo. Hoje nós já temos outras doutrinas, outras religiões que não professam esse Deus punitivo, porque também nós temos hoje outras pessoas, outros seres com outro tipo de maturidade que não precisam acreditar mais nesse Deus que é o punitivo. Nós acreditamos num Deus de amor, um Deus que é nosso parceiro. E Ele faz tudo para que nós sejamos felizes, que nós promovamos a felicidade em nós. Essa busca, né? Essa necessidade, essa procura que starta esse desejo de alguém em algum momento, desde os primórdios até os dias atuais, procurar uma religião, é que há uma necessidade, né, a ser sanada, a ser atendida por cada um. Né? Não é isso? Uma carência de algo, né? E aí que as situações às vezes se complicam, né? Qual é a minha carência? Qual é a minha necessidade? Porque dependendo da minha necessidade,
que eu vou direcionar o meu coração, a minha mente, as minhas atitudes, os meus pensamentos. E é preciso estar bem atento para isso, porque os caminhos, às vezes, podem ser tortuosos, podem ser ilusórios. Essa pergunta não tem que fazer para fora, né? A gente tem que fazer para dentro, né? Isso, esse que é o ponto, internamente. Né? Estamos aprendendo isso, né? Isso, porque se fizermos hoje uma enquete, uma análise, desde os primórdios até os dias de hoje, qual a busca da humanidade? A felicidade. Mas é preciso definir bem felicidade. O que é felicidade? Porque às vezes trocamos muito por momentos felizes, por desejo, satisfação de desejo. E entregamos isso ao externo. Então, se você tem uma necessidade, uma fragilidade interior, se assim podemos dizer, e queremos suprir essa necessidade, queremos buscar algo que nos dê uma sustentabilidade maior para estabilizar as nossas emoções, podemos facilmente nos iludir com um desejo, uma satisfação de alguma coisa fugaz ali, efêmera. E o que vemos, o que presenciamos, desde os primórdios até os dias de hoje, com uma ênfase muito grande, principalmente nos dias de hoje, esses profetas, esses líderes tendenciosos, aproveitando esse conceito mal definido do que eu quero, porque na maioria das vezes os efeitos são manadas, não é? As pessoas seguem, mas sem ter uma concepção do que é, sem analisar o resultado, se realmente é algo que me traz uma satisfação interior, ou se é um momento, né, que está me trazendo ali, está matando um determinado desejo. Todas as religiões, se elas estão, e Deus é causa primeira, todas elas têm uma razão de ser. Como você frisou bem, existe um momento para cada um de nós, e esse momento é o momento que vai condizer como é que eu penso, como é que está o meu coração, como é que está o meu discernimento. Conheça-te a ti mesmo, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. A partir desses conceitos, a gente começa a conceituar um pouco mais, né, o sagrado dentro de nós. Né? Ou seja, existe várias religiões, vários segmentos, a grande maioria tendencioso, porque, na verdade, a religião, quando ela foge da concepção verdadeira, do religare, sair, né, em direção ao sagrado, ao divino, a Deus, a nosso Criador, fugiu dessa concepção, horizontalizou, está errado, tem algo errado. Porque aí existe uma concepção e uma vontade e uma tendência de manipular. O caso, por exemplo, que nós falamos do cristianismo, de tudo aquilo que nós hoje temos como o Evangelho, a Bíblia, ele foi, ao longo do tempo, reescrito, retraduzido e remendado, ajustado segundo algumas características daqueles concílios que foram feitos, o concílio de Nicéia, Constantinopla, que, segundo os interesses, inclusive políticos da época, adaptavam os textos que originalmente, daquela época dos apóstolos, e tudo aquilo que foi deixado como escrituras sagradas, foram trabalhados e até que se chegou a esse documento que a gente tem hoje como a Bíblia. Mas, como você bem falou, esse é um documento que foi um documento dos homens, que busca traduzir em religião, em palavras, aquilo que é o religar ao Pai. Independente de qualquer escritura,
nós temos que ser incentivados a isso, e as novas religiões e as que estão surgindo nesse novo século, a doutrina espírita inclusive, é totalmente questionadora. E é isso que temos que produzir em cada um de nós. É o questionamento sadio do porquê das coisas existirem e por que elas são daquela forma. É esse o nosso objetivo. A gente já saiu daquela época onde, a gente vai falar de credos daqui a pouco, mas que nós éramos obrigados a acreditar em determinadas supostas verdades, porque senão nós não estaríamos encaixados dentro daquele contexto de ser religioso, estar dentro daquela religião. E às vezes, cegamente, né, provavelmente nós estávamos lá também, éramos forçados a acreditar naquilo sem questionamento, né? Então isso é muito ruim. E o momento que nós estamos vivendo hoje é um momento de questionar, sim. É um momento de refletir, mais do que questionar, é de refletir sobre aquilo que as religiões nos trazem como verdade e aquilo que ela é importante para a gente. O que ela se traduz em verdade na nossa vida? O que ela se traduz em verdade para o nosso comportamento moral? Ou será que está sendo traduzido num comportamento que, ao invés de ser um comportamento divino, reflete mais um comportamento de alguém que se apresenta como dignatário de um Deus, né? Alguém que se acha com o poder de ser o Deus aqui na Terra. Se intitula, né? Se intitula. Então, a gente tem que ser criterioso, sim. E como a gente abordou, existe momentos diferentes para cada um. Mas a investigação, a análise, né? A busca, o saber, a evolução, ela não pode ser ignorada. Né? Se naquele momento eu tenho a necessidade de determinada situação, eu preciso saber o que fala o meu íntimo, o que está lá dentro, não é isso? Para que haja uma evolução, para que eu esteja aberto, apto a isso. Eu não posso dar sequência a algo que, em um determinado momento, para satisfazer um determinado desejo, eu me entreguei. E a partir daí eu vou vivendo cegamente, num controle remoto, e a encarnação passando, né, o tempo passando, e adormecido dentro daquela situação. Acredito que o nosso tempo já está finalizando aí, né? Vamos. Esse relógio passa muito rápido. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Não saia daí. Beleza.
Bom, meus amigos, retomamos aqui para o segundo bloco do nosso programa. Hoje, refletindo sobre religiões, seitas, credos e filosofia. Nós sabemos que a religião ela veio nesse intuito, nesse propósito dessa ligação, né, desse religare, de encontrarmos o sagrado em direção a esse objetivo divino, mas que tendenciosamente, como normalmente a gente vê, o sistema humano de ser, o sistema capitalista, político, ele tende a influenciar muito, a distorcer toda essa situação. Por isso é preciso o estudo, a análise, a investigação, né? É preciso estar atento. O que fala dentro do nosso coração? Porque a maneira de identificar, não é? O que me faz bem são as consequências. O que eu sinto, eu estou fazendo porque foi determinado, foi dito por alguém, ou realmente eu sinto, ou realmente a minha consciência está tranquila. Porque o ponto, se não for dessa maneira, tem algo errado, não é mesmo? Se a consciência não estiver ligada ao divino, você não vai conseguir harmonia e paz, né, suficiente ou necessária para se manter dentro de um equilíbrio. Se desviou, saiu, tem algo errado, tem algo que precisa ser melhor investigado, tem algo que precisa ser melhor analisado. Eu preciso movimentar, eu preciso agir, eu preciso investigar, porque a comodidade, ela tende a nos tomar muito tempo, tende a nos adormecer. E como sabemos, falamos em vários programas, ensinamentos dos nossos maiores, estamos aqui com um propósito de evolução. Esse é o objetivo, esse é o fundamento, não é? E todas as vezes que perdemos essa oportunidade, todas as vezes que entramos na contramão, estamos parados, estacionados. E como sabemos, regidos por leis universais, nós teremos que responder por tudo isso. Oportunidade nos dada de evolução e crescimento e que estamos simplesmente negligenciando. Se o meu momento não alcança ainda algo mais profundo, eu preciso agir, eu preciso ação, porque eu sei que esse é o propósito. E o que a gente vê, na maioria das vezes, é acomodação. Porque quando o espírito começa a emancipar, quando começa essa progressão, se assim podemos dizer, quando começa a massagear os sentimentos mais nobres, altruístas, quando começamos a nos aproximar mais do nosso Criador, a gente sabe que tem um aparato de situações, a própria vida está preparada para poder nos tirar a atenção com relação a isso. Não é mesmo? Verdade. E o Espiritismo, Allan Kardec, era um cético, né? Um intelectual, um cético. Um cientista, né? Um professor ligado às áreas lógicas, né? Da razão. Usou a ciência, que foi, né, o parecer ali de várias entidades em pontos diferentes, situações diferentes, para trazer, através do Espírito da Verdade, uma codificação onde nos mostra, né, os caminhos, por onde seguir, o que fazer. Uma coisa interessante, William, assim, outro aspecto das religiões, é que a gente percebe que todos aqueles que foram protagonistas na criação dessas religiões eram grandes iniciados. E esses iniciados sempre foram iniciados por aqueles que os seus grandes mestres, né? E
para eles chegarem a esse ponto de serem iniciados, vamos dizer assim, eles precisavam passar por uma série de testes, vamos dizer assim, eu poderia dizer de purificação da alma, para serem aceitos a essa posição de iniciados. Por que iniciados? Porque eles deteriam, a partir de tal ponto, certos conhecimentos que dariam a eles um conhecimento, e conhecimento é poder, diferenciado para com aqueles outros que não o tinham. E esse conhecimento mal utilizado, nas mãos erradas, poderia... Perigo, né? E já gerou, nós vamos falar algum caso aqui, efeitos nocivos, devastadores. A gente pode citar aqui o caso de Atlântida, onde naquela época os ensinamentos ocultos estavam disponibilizados para todos. Não havia um filtro de iniciação. Então, naquele momento, tanto o profano, ou aquele de bom de coração, aquele que tinha uma má intenção, tinha acesso às mesmas informações. A partir daí, e aí foi a grande derrocada do povo Atlantes, porque fez uso de energias que não deveriam ser feitas, que acabou fazendo com que aquele povo tão inteligente, tão capaz, tão intelectualizado, tivesse que sofrer um grande abalo, vamos dizer assim, que levou aquele continente à submersão. E isso faz uma reflexão, nós fazemos uma reflexão em relação às religiões, que muito há dentro de todas as religiões de esotérico. Por que esotérico? Porque muito dentro dessas religiões existe conhecimento que é oculto, que não é dado 100% conhecimento de todos aqueles que a leem. Porque nem todos os conhecimentos devem chegar àqueles que não estão preparados para recebê-lo. Não vamos dar pérola aos porcos, né? Não vamos dar a informação àqueles que não estão preparados. Precisa se preparar para receptar isso. Precisa preparar. E o que nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos preparando o nosso terreno do nosso intelecto, para que chegue em algum momento no nosso coração. E a gente pode observar em vários aspectos, por exemplo, as parábolas que Jesus nos deixou, são parábolas que até hoje nós fazemos uma reflexão sobre elas. Você imagina naquela época que Jesus, falando no sermão, né, sobre as parábolas, quantos chegavam à compreensão do que ele queria dizer? Nós sabemos que até alguns ensinamentos, nem os próprios apóstolos tinham ainda... Estavam preparados. Né? Estavam preparados para receber. Jesus chegava até um certo ponto de conhecimento onde era possível eles chegarem, na sua iniciação. Então, nós percebemos, e pelos estudos de vários historiadores, que existe sempre um aspecto esotérico, um aspecto de oculto dentro das religiões, que é natural e é sadio à medida que nós crescemos dentro desse conhecimento e vamos descobrindo, pela análise, pela reflexão, pelo nosso entendimento do que aquilo nos toca, e gradativamente vamos assumindo vários níveis de conhecimento. Curiosamente, você pega o Rosa Cruz, você pega a loja maçônica, você pega cada um deles, tem níveis de aperfeiçoamento. E por que acontece assim? Porque o mistério, os grandes mistérios, não podem chegar para o leigo, para aquele que ainda não está preparado para receber esses conhecimentos, de forma que ele não faça mau uso. Para que ele não faça uso e escravize aqueles outros que não têm esse conhecimento, esse poder nas mãos. Ficam submissos. Ficam submissos. O conhecimento tem que vir pelo aspecto divino para apoiar a sociedade, a ela se reinventar para chegar ao Pai com mais facilidade, e não para fazer o contrário. Não para horizontalizar, como você falou, mas sim para verticalizar. E esse necessitado, como falamos, esse seguidor,
ele fica bem mais suscetível, ele fica bem mais vulnerável quando ele não tem esse discernimento do que quer realmente, né? Onde está a harmonia? Onde está a paz no meu coração? Está dentro de um desejo, está dentro de uma paixão, está dentro de não é, alguma situação que é efêmera, que daqui a pouco acabou, não tem mais, ou não? Ela é um pouco além, ela precisa de uma estabilidade. Eu preciso encontrar esse divino, esse eterno dentro de mim. É o que você acabou de citar, eu preciso preparar esse terreno. E todos nós, todos estamos para isso. O propósito primeiro de estarmos aqui, estarmos com o corpo físico, é a nossa evolução. É a retirar as impurezas. Né? Somos brilho. Kardec, né, nos ensina, os Espíritos da Verdade já nos diz, somos brilho e estamos rodeados de impurezas e precisamos tirar. Dentre essas impurezas que nos tornam cegos espiritualmente, ou seja, nos tornam suscetíveis, presas fáceis, se assim podemos dizer, dos maus profetas, não é? Das pessoas hoje que tendenciosamente utilizam o efeito manada, vem por aqui porque só através de mim você pode chegar ao divino, você pode chegar a Deus. Só que aqui existe um regulamento. Aqui eu que coordeno, eu que dirijo, eu que faço, eu que falo. Opa! Tem algo errado, está te tirando uma particularidade divina, concedida pelo nosso Criador. Né? Não tem privilégio para ninguém, todos seguem o mesmo caminho. Então os espíritos mais evoluídos, os espíritos que estão aí com conhecimento maior, eles também tiveram momentos, né, difíceis. O que precisamos é nos atentar para isso. O que realmente me faz feliz, o que realmente, quais as consequências disso tudo. É preciso uma investigação, né, para que haja uma evolução. É a dita reflexão que nós falamos, né? O conhece-te a ti mesmo. Nós temos que continuar nessa busca, porque não adianta a preocupação, e eu vejo às vezes muitas pessoas preocupadas com os lados ocultos das doutrinas, né? As preocupações de buscar o desconhecido, a questão mística, quando na verdade o grande barato é a autodescoberta. Porque não adianta a gente ir para fora querer dominar o poder de transformar água em vinho, ou transformar a pedra em ouro, quando na verdade toda essa transformação, a grande transmutação está no espírito. Viemos para isso, né? E não no material, nas coisas materiais, porque elas efetivamente para nós são insignificantes, menos significantes, enquanto vislumbrantes de um lado divino, né? A gente pode até ter esses poderes em algum momento, mas os grandes iniciados e os grandes mestres, você não vê em nenhum momento falando que transformou pedra em ouro e água em vinho, tirando o exemplo de Jesus Cristo, né, que teve uma alegoria maior, mas na verdade foi com o objetivo de fazer a caridade, de alimentar um povo. Alimentou com amor. Com amor. O amor dele, né? Que se transformou. Então tem uma alegoria ali, né? Isso. Que traz uma mensagem bonita, mas não com o sentido de... É o alimento da alma, do poder do mágico, né? Não é o poder mágico de transformar uma coisa na outra. É o poder mágico do amor. O alimento da alma. Né? Essa é a diferença. E os ensinamentos, né, como a gente vem falando aí nos programas, todos eles com a mesma essência, né? Jesus, Buda, Krishna, Lao Tse, né, o Espírito da Verdade, todos eles com a mesma essência. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o caminho. Tudo que tiver diferente disso é preciso ser revisto, é preciso ser analisado. Está errado, as consequências não vão vir, né, de acordo com uma necessidade ou com uma satisfação espiritual. Está errado dentro do conceito da busca. Se eu quero uma busca espiritual, se eu quero uma busca divina, se eu quero me aproximar da minha essência,
Eu preciso estar atento a isso. E amar ao próximo é dar a ele o direito de ser, fazer, pensar, como ele quiser. Ele tem um momento dele. Ele precisa daquela religião naquele momento, ele precisa seguir aqueles seus coordenadores ali naquele momento, porque é uma necessidade. Por mais que eu não concorde, eu não posso me contrariar com aquilo, mas eu não posso deixar de amá-lo. É verdade. Eu não posso de ter sentimentos, pensamentos e energias boas com relação a ele. Senão estamos na contramão. É verdade. E você observa, William, que todo esse sentimento que a gente está passando hoje é bem divergente, diferente daquilo que era preconizado pelas religiões no seu início de caminhar, né? Vamos falar até do cristianismo, onde nesses concílios se criavam credos, onde dentro desses credos se definiam critérios onde nós poderíamos aferir se aquele ente era crente realmente professava pelas verdades dogmáticas daquela época, se ele realmente era um crente naquela religião ou não. Então os credos, que é um dos temas que a gente tem que falar, é uma afirmação, é um critério de fortificação de que determinadas verdades teriam que ser aceitas mesmo que cegamente, enraizadas sem ali, nenhum tipo de negação, porque se houvesse algum tipo de negação nesses credos, naquilo que foram definidos como regras de crença, ele não seria mais um fiel. Ele seria uma negação daquela religião. E daí, esses credos serem impostos para afirmar aquilo que o direcionamento que aquela religião tinha o interesse de manter. No caso, estamos falando aqui do catolicismo lá nos seus primeiros anos. E muitos desses credos fizeram com que muitos saíssem... Até os dias de hoje. Os dias de hoje também, né, William? Dias de hoje. E esses credos e essa fé cega que as pessoas eram obrigadas a ter, gerou uma outra vertente de dissidentes. O que são esses dissidentes? Esses dissidentes saíram com a visão católica de ser, mas criando as suas ramificações de entendimento, transformando essas em novas seitas. Isso. Né, tendenciosamente, né, enraizando ali uma verdade, porque geralmente elas têm alguém que criou, alguém que oficializou aquilo ali, que geralmente na pirâmide é o comandante geral, e que todos têm que seguir, pensar e agir dentro do determinado. Ou seja, é isso que precisamos estar atentos. Precisamos mesmo que alguém nos leve até Deus? Precisamos que seguir ali adormecidamente ou cegamente determinadas situações para encontrar esse divino que está dentro de nós? Então são análises, investigações que precisamos estar sempre atentos, né? Bom, meus amigos, terminamos aqui, estamos no finalzinho do segundo bloco do nosso programa. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para o terceiro e último bloco. Saia daí.
Bom, meus amigos, retomamos aqui para o terceiro e último bloco do nosso programa. Lembramos que vocês podem interagir através de e-mails, fale conosco, @universocrístico.com, através do nosso WhatsApp, ou também através do mural do portal da rede e da Rádio Brasil Espírita.com.br. É muito importante a participação de vocês, que pode ser por comentários, perguntas, dúvidas, não é mesmo, Luiz? Com certeza. Isso enriquece muito o conteúdo do nosso programa e as abordagens e as reflexões aqui feitas. Nosso tema de hoje, religiões, filosofia, credos e crenças. Fazendo uma análise aí dos nossos temas, a gente pode concluir que o que fica é que precisamos sempre sentir, pensar, né, investigar, analisar, né, tudo isso e agir. São pontos fundamentais para essa alavancagem na nossa evolução, né? É o que a filosofia nos proporciona. É a arte de saber, de conhecer, de encontrar, depois de análises profundas, depois de comparações, encontrarmos o melhor caminho. O caminho do bem viver, um caminho mais suave, mais sutil, um caminho mais seguro, um caminho mais estável emocionalmente. Porque a gente sabe que as adversidades, elas são naturais. Estamos em provas e expiação, em transição para a regeneração, mas ainda estamos em provas. E estamos num momento um pouco, deu uma acelerada aí nas situações adversas. Então precisamos estar preparados. E a filosofia é um campo que nos oferece muito isso. A termos essa estabilidade de sentimento, não é isso? Termos essa inteligência emocional, que hoje é um tema bastante interessante até para que a gente aborde aqui no nosso programa. É dar essa estabilidade aos nossos sentimentos, é nos aproximarmos do que realmente somos, queremos, nos aproximarmos dos objetivos fundamentais, são os objetivos espirituais. Para que e por que aqui estamos? Não viemos aqui, como falamos em alguns programas, unicamente para sobreviver e procriar. Esse é um exemplo animal. Somos e podemos muito mais do que isso. Somos essência. Estamos ligados ao nosso Criador, né? Não há necessidade essa religação, é só um despertar da nossa consciência, da nossa essência, descobrirmos de fato quem somos. Conheça a verdade e ela vai mudar. Vos libertar. Né? Vai te libertar de todas essas ilusões que aparentemente nos faz feliz, mas que são máscaras, né? Precisamos tirar essa máscara, deixarmos o personagem de lado, encontrarmos a essência desse ator. Só assim a gente consegue estabilizar um pouco o emocional e viver um pouco mais para o espiritual, não é mesmo, meu amigo? É verdade. Essa associação da filosofia com a religião, William, eu diria que é um avanço pelo aspecto de sair da cegueira imposta para uma sabedoria conquistada, para uma sabedoria que nós vamos conquistando à medida que nós vamos refletindo sobre as nossas indagações e das respostas que vêm dessas indagações para cada uma dessas indagações. Cotidianamente, é natural que o ser humano é assim, ele é curioso, e a curiosidade é muito boa. A gente tem que indagar, tem que questionar e buscar as respostas
não ficar esperando que elas cheguem à nossa mão de forma, né? Efeito manada, né? Não vamos esperar. Primeiro tem que questionar, tem que buscar. Buscar e achareis. Nós temos que buscar. À medida que nós buscamos, fazemos as respostas e buscamos na vida o retorno que nós precisamos, nós trazemos para nós uma sabedoria que vai além de qualquer coisa material. Vai na percepção que cada um de nós precisa de ter na postura de vida, naquilo que é importante para essa vivência. Então, aquilo que a gente chama de divindade tem muito a ver com aquilo que é perceptível a cada um de nós. E as religiões, se elas oferecem material, elementos para a gente questionar e ela trazer respostas para a gente que sejam verdadeiras para nosso conhecimento, que elas falem a verdade pelo que nós percebemos como importante para nós e que nós podemos aplicá-la na nossa vida, no nosso dia a dia, de forma prática, isso tem que ser vivenciado. A gente não pode aceitar como verdade uma coisa que só é verdade para os outros, no tal efeito manada, né? Não, pode ser verdade para um monte de gente lá. Se eles acham que é verdade, tá bom, mas eu posso questionar e ir num momento diferente, fazer diferente. A doutrina espírita é um momento diferente, porque ela associa religião, filosofia. Isso aí, a ciência, que é e ciência, a comprovação, né? Que é a comprovação. Ela busca comprovar por meios, por vários meios, né, que aí a doutrina nos mostra no dia a dia, por várias mensagens, por exemplo, vindas de vários lugares. Como é que Kardec conseguiu escrever a doutrina? Será que só foi um espírito trazendo um relato e ele acreditou de primeira que aquilo era uma verdade? Pelo contrário, não foi. Foi todo um processo de construção, de questionamento racional, de bom senso, baseado em ciência, baseado em respostas que fossem afirmativas, que fossem razoáveis para aquilo. Então, a gente precisa hoje construir uma nova religião dentro de nós, baseada naquilo que seja verdade. O espírito da verdade, né? Kardec, ele nos elucida em uma das partes, dizendo que investigue as suas imperfeições, né? Que é onde a filosofia vem. Vamos lá, né? Eu preciso me localizar, porque as nossas imperfeições, ela nos desarmoniza, não é isso? Com o mundo e com quem está interagindo. Aí a filosofia vem para te postar. Vamos analisar aqui. Qual é o sentimento? Vamos analisar o bem e o mal, o bem e o bom. Há uma diferença. Opa, mas espera aí, para todo mundo é a mesma coisa. Aí a filosofia vem analisando, detalhando. Né? O bem te dá estabilidade, o bem te dá estabilidade, o bom é aquilo que satisfez o teu desejo naquele momento. Então confundimos muito as situações, o que é ético, o que é moral, né? Ou estão ligados, ou é a mesma coisa. O que eu faço? Quais são as leis? Eu sigo as leis atemporais ou atemporal? As divinas, as que falam no meu coração? Sabemos que precisamos de regulamentos, né? Esses regulamentos, eles são determinados pela civilização, pelo momento, pelos povos, pelos costumes, tudo bem. Mas existem determinadas coisas que a minha moral divina, espiritual, ultrapassa isso. Eu não tenho a necessidade disso. Por isso precisamos investigar, porque nós só vamos nos aproximar do nosso Criador, do divino, quando tirarmos as imperfeições. Quando nos afastarmos, né, da matéria, dos desejos, como diz Buda, né, da intencionalidade materiais, como diz Krishna. A busca sempre é essa, né, William? É um desafio, né? Eu diria assim, associar
esse questionamento, quando na verdade normalmente a gente faz até esses questionamentos, mas é para fora, né? A gente faz o questionamento olhando para fora. Busca no externo, né? E o que se preconiza na doutrina é a gente ser questionador para fora, sim, mas também a gente ser questionador para dentro, para que a gente consiga perceber quais são as oportunidades que nós temos em cada um de transformação, de transmutação do velho homem para o novo homem, né? Do velho para o novo. Porque é esse que vai fazer a diferença. Seja pelo aspecto de Krishna, Lao Tse, nós estamos falando de tantos mestres aí que nos passam mensagens que eles fizeram a mudança dele. Não foi ninguém que fez mudança, eles se iniciaram nessa caminhada divina por eles mesmos. Ninguém foi lá, empurrou eles. Houve uma decisão. Em algum momento nós temos que tomar a nossa decisão. E a caminhada é natural. Temos que amadurecer o nosso intelecto, é o que a gente está fazendo aqui também, né, William? O nosso intelecto está sendo massageado aqui com uma série de informações, de conhecimentos que caem algumas fichas históricas, de conhecimentos que se passaram pela humanidade, de outros escritores, de outros psicólogos, filósofos, que de alguma forma contribuem para fortalecer a nossa certeza que a gente está no caminho certo. O intelecto dá essa força para a gente. Mas não é só intelecto, a gente tem que caminhar isso, o intelecto. Tem que sentir, isso, tem que agir, né? É o tripé aí, para dar sustentabilidade. A religião já traz esse lado que não é só a razão puramente, né? Não é o intelecto e razão puro. A gente tem que começar a extrapolar essa razão que os filósofos, né, têm, assim, como linha mestra, né? E a gente extrapolar isso para a mensagem voltando para Jesus, né? Que ele tinha toda essa lógica, essa filosofia embarcada na forma de se expressar, mas ao mesmo tempo ele era amoroso. Transcender, né? Ele é amoroso. Ele era amoroso. Alcançar o divino. Né? Essa é a nossa missão. Tem que ser esse rastro, né? Precisamos deixar esse rastro espiritual. Somos muito mais do que né, a matéria, somos muito mais do que isso. Somos e podemos. Estamos para isso. Uma palavra, um gesto, pode mudar muita coisa. Tem um exemplo da história de Jesus que uma pessoa se ofereceu a seguir com ele. Que ele era uma pessoa boa, que fazia todo bem para todas as pessoas. E Jesus falou, ok, então faça a última coisa que você tem que fazer para seguir comigo. Se libere de todos os seus bens e venha comigo. Só nesse momento ele roeu a corda. Então, o que significa isso? Nós precisamos de nos libertar do que é a matéria. Em algum momento, né? A gente tem que se libertar daquilo que, às vezes, é a nossa escravatura, na verdade, né? Que não necessariamente precisa deixar de ter. As pessoas precisam entender isso. Exatamente. Se libertar é amar a Deus acima de tudo, inclusive daquilo. Qual é o propósito, né? Não é deixar de ter, você pode ter e fazer um excelente uso. Fazer um bom uso, né? Um uso divino, um uso sagrado. Mas a recíproca aí já entra pelo caminho, entra na contramão. E a gente sabe que quando na contramão, as situações adversas, situações ruins, né, elas aparecem. Na semana passada, nós tivemos uma observação a respeito de uma pergunta que nos chegou, né? Foi até Claudinha, diretora de produção da Rádio Brasil Espírita. A essência da pergunta não está aqui na minha mão nesse momento, mas a essência da pergunta era que me corrija se eu estiver errado, Luiz, se uma pane tecnológica não ajudaria, nesse momento, na evolução da humanidade. Acho que foi dentro dessa... Né, algumas outras palavras aí para complementar, mas eu acho que a produção pode até confirmar. Eu acho que foi isso mesmo, dentro desse conceito. É isso mesmo. Né? A produção está em peso ali, tudo confirmando. Vamos virar a câmera qualquer dia para pegar o... O que podemos dizer é o seguinte, nós sabemos que existe uma arquitetura universal, já falamos disso várias vezes, não é isso? Dos mensageiros vindos do nosso Criador,
que administra, que coordena tudo isso, engenheiros siderais. E tudo dentro de um propósito. E todo esse propósito, esse projeto Terra, se assim podemos chamar, ele tem um início, meio e fim. Todos esses processos, eles são de acordo com a necessidade e o merecimento e as escolhas também de cada um, porque escolhemos, né, estar aqui. Nós participamos do gênero das nossas provas e do que vai, né, acontecer. Então, como nada está solto, nada está por acaso, né, se não aconteceu e se não vier a acontecer, não justifica, né, pautar a mudança dos sentimentos da humanidade, de ter deixar o homem velho e entrar no homem novo, não necessariamente precisa de uma catástrofe. Pelo contrário, às vezes a tecnologia nos coloca aparatos, situações, porque são necessárias para as provas que viemos fazer. São instrumentos. Tirar esse instrumento de prova seria perder essa dualidade. Não é isso? Nós tivemos recentemente, caso polêmico, que não vamos nem comentar, mas assumir a presidência hoje de uma das maiores potências mundiais de um país tem também a sua dualidade. Tem o outro lado da coisa, a responsabilidade, a visão que todo mundo está em cima, não é isso? O compromisso, o comprometimento, a segurança, não é? O que a gente vê. Então, quem assumiu, quem está, se não estiver com Deus, os atropelos vão ser muito fortes. Se não mudar concepção, sentimentos, pensamentos, e que talvez, não é uma análise nossa, mas como a gente sabe que não está nada solto, que Deus é causa primeira, talvez seja essa a necessidade e essa a situação para que haja mudanças. A espiritualidade dos nossos, vamos dizer assim, engenheiros siderais, tem várias oportunidades de ajustamento, isso, né, William? Exato. A verdade, a gente não tem uma regra, não tem uma regra, a gente não pode dizer... Nós é que colocamos regras. Né? Pode ser uma pane como essa que o Claudinha falou, pode ser um afundamento de um continente inteiro. Como a gente falou semana passada, né, é previsto que, né, profetizado que 1/3 da humanidade é que ficará na Terra e 2/3 vão... Nessa transição. Vão nessa transição. Então, imagina-se que 2/3 desencarnariam, certo? E esses 2/3 poderiam desencarnar, não de um dia para a noite, mas ao longo do tempo, por vários fatores, né? E a gente não sabe dizer quais seriam esses fatores. O fato é que há uma verticalização da Terra e isso pode trazer várias transformações no globo terrestre. E o homem ajuda bastante nesse aspecto, transformando a natureza e mexendo com uma série de aspectos que podem, sim, gerar uma série de catástrofes, né? Então, tudo é possível. A gente gostaria muito que essa transformação acontecesse com menos sofrimento, mas a grande realidade é que o homem ainda, pela sua teimosia, ele continua no caminho, né? Nessa insistência, e como nós estamos todos aqui, não tem efeito que não vá ser vai ser sentido só por um. Todos nós vamos sentir o efeito desse desmandos, né, William? E todos fazemos parte, né, desse processo, desse projeto Terra. Exatamente. Estamos inseridos, participando dentro dessa situação. Por isso a responsabilidade também de cada um de nós na evolução da humanidade. Chegamos aqui ao finalzinho do nosso programa de hoje. Estava procurando aqui o tema do programa seguinte, não encontrei. Não encontrou? Mais uma vez. Lembramos a vocês que é importante, muito importante a participação de vocês, e-mails, fale conosco, @universocristico.com.
nosso WhatsApp 219-6632-8040, ou também através do portal do mural da redebrasilespírita.com.br ou da radiobrasilespírita.com.br. Todos os nossos programas eles ficam disponíveis no nosso site e também no nosso canal no YouTube. Visite, vá até lá. Se inscrevendo no nosso canal, você receberá todas as postagens de vídeos ou qualquer novidade que venha a ser adicionado no nosso canal. Algumas recomendações finais, meu amigo Luiz? Bom final de semana para todos vocês. Estejam conosco na semana que vem, que tem mais assunto bacana, né? Isso aí, que eu fico devendo, porque era para estar aqui. Acesse o site, que vai ter a informação. Vai lá no site que tem lá toda a programação dos nossos programas. Uma boa semana a todos, muita paz, muita luz. Até o próximo sábado. Que Deus nos ilumine sempre. Até lá.